A paz e graça, meus queridos e amados irmãos, como é que estão vocês? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Estamos aqui nas duas plataformas, no Instagram e no YouTube. Deus abençoe todos vocês para a glória de Deus. Algumas pessoas nós alcançamos no Instagram e outras pessoas nós alcançamos no YouTube. E assim o Evangelho de Deus vai sendo proclamado, dignificado e exaltado para todo sempre. Amém. Queridos, hoje nós temos uma mensagem muito forte para você. A pergunta é: qual o teu gigante? Qual é o teu gigante? O texto que nós vamos ler é um texto que você conhece, é um texto mundial sobre Davi e Golias. Jesus. Olha o gigante caindo aí, pessoal. Olha o gigante caindo aí. Glória a Deus. Então é um texto que você conhece, que é um texto mundial, né? É um texto que fala sobre Davi e Golias. Esse texto, ele é um texto que tem muitas nuances, né, para nossas vidas. E o que ocorre é o seguinte: qual o teu gigante? A pergunta é: qual o seu gigante? Na minha história, como diz a história bíblica, nós bastamos leões, ursos, gigantes, né? Então, alguém dizia que matamos um leão por dia, né? Por quê? Porque a trajetória da vida do ser humano é ele matar um leão, ele se superar, ele ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas tem gigantes, queridos, que vêm afrontar a vida das pessoas. Você sabe que o texto que fala é que Davi, ele, no versículo 26, 17 e 26, nós vamos ler o texto, que havia um gigante, Golias. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos vivos? Então você sabe toda a história, é um texto riquíssimo. Eu poderia passar aqui um ano todo só falando sobre esse texto de capítulo 17 de Davi e Golias. É algo que é usado, é uma parábola, um exemplo ilustre usado nos mais diversos tipos de segmento possíveis e imagináveis, né? De forma salutar, de forma equilibrada, de forma sensata, coerente, pertinente, porque foi aonde o gigante caiu, né? A expressão o gigante caiu por terra, o gigante beijou a lona, e aonde o paradoxo era um menino simples, né? Humilde, e trazendo a história da Bíblia, nós vamos ler aqui alguns versículos, mas o preâmbulo é o seguinte: havia um filisteu chamado Golias, e na época, segundo alguns estudiosos, comenta-se, fala-se que quem ganhasse a luta, representando cada um dos seus exércitos, a nação que fosse vencida tinha que se submeter à nação vencedora. E era um tratado entre as nações, era algo que era legal, algo que era bastante pertinente, né? Não era algo feito, como diz as pessoas, a dente de cachorro, ou seja, ao léu, não. Era um tratado entre nações. É como você pegasse um lutador, o melhor lutador dos Estados Unidos, para pegar o melhor lutador do Brasil. E quem vencesse a luta, a tal nação se submeteria a outra, né? Era mais ou menos assim: pegar o Mike Tyson para lutar contra o Maguila. Se o Mike Tyson ganhasse, o Brasil tinha que se ser submisso aos Estados Unidos. Se Maguila ganhasse, os Estados Unidos seria submisso ao Brasil, né? Mais ou menos dessa natureza. Só que Golias era um homem, a Bíblia bota ele lá em cima, como se vê, é um homem que tinha isso, tinha aquilo. Não coloca lá em cima por colocar, para exaltar ele mesmo, mas para ver o quanto nós dependemos de Deus, devemos depender de Deus. Golias era um homem enorme, um homem forte, um homem brutal, como diz o pastor Jeremias Pereira. Era um homem exponencial nas suas atitudes, nas suas
grosserias no seu estereótipo físico, e tinha um escudo de tal quilos, e tinha uma couraça de tal quilos, e tinha uma armadura de tal quilos, de forma bastante proeminente, né? De uma forma até extrema, e tudo para poder colocar, queridos, uma visão que o seu gigante, ele pode ser o que for, mas diante de Deus ele é um anão. E você vai ver que ele tinha, segundo os estudiosos de Golias, ele tinha 3 metros e 10 centímetros de altura. É algo que, por esse tempo de hoje, é algo que era absurdo, mas naquela época não. 3 metros e 10 centímetros de altura. No mínimo, para os tempos de hoje. Tinha uma envergadura terrível, né? Fantástica, né? Era um matador, era um exímio matador, era um homem experimentado em guerra, era um homem que já tinha matado milhares. Só, queridos, que quando ele vai para o arraial, né, desafiar o povo de Israel, durante 40 dias ele desafiou o povo de Israel. Durante 40 dias, queridos. O que é que ele falava? Ele zombava. Não tem homem aqui não, rapaz. Cadê os homens aqui desse país? São tudo frouxos, são tudo covarde. Vocês não honram a calça que veste. Mais ou menos assim, durante 40 dias. E os soldados, vendo quem era Saul e conhecendo a sua fama, caíram fora, ninguém se apresentou para lutar. É tanto que quando ele vinha pela tarde, ele falava as asneiras, as presepadas, né? Todo o Israel, a Bíblia fala que Israel ficava calado. Israel ficava calado. Até Saul, né, e os irmãos de Davi ficavam calados e ficavam morrendo de medo. Saul era experimentado de guerra. Na lógica, quem que deveria lutar era Saul. Né? E eles tinham alguns soldados que estavam com eles, né? Como Abner, como Joabe, filho de Zoraia, e dentre tantos outros homens valentes. Só, queridos, que Deus ele pega o improvável. Deus ele pega o improvável. Algo que eu coloco aqui como preâmbulo é o seguinte: o medo paralisou o povo durante 40 dias. Davi falou algo que era chave. Davi falou o seguinte: esse cara não tem aliança com Deus vivo, né? Esse cara não tem aliança com Deus. Esse cara é um incircunciso. Esse cara, ele tá falando aqui, por mais que ele tivesse certo, né? Mas só que ele está errado. Porque ele não tem aliança com Deus. Ele está zombando do Deus vivo. Ele está zombando do exército de Deus. Então Davi, queridos, ele teve algo que nós devemos ter, que eu sempre falo, é a questão do discernimento. Hoje em dia se falta muito discernimento no meio do povo de Deus. Hoje em dia falta, queridos, é uma falta de discernimento que ficou assim, meu Deus do céu. Uma falta de discernimento no meio do corpo de Cristo, né? Que só a misericórdia de Deus. Então Davi tinha discernimento. Ele tinha conhecimento, porque para ele discernir, ele tinha que conhecer. E você vê que homens adultos, formados, Davi era um garoto. Alguns estudiosos dizem que ele tinha 16 anos, outros dizem que tinha até 14, já ouvi falar, outros dizem 18, mas o certo é que ele tinha uma tenra idade, ou seja, uma idade muito... ele era muito novo, né? Só que você vai ver que a Bíblia dá preâmbulo quem é esse cara. Primeiro, ele foi consagrado, ele foi consagrado, né, por Jessé, né? E ele já tinha uma história com Deus, né? Ele já tinha uma história com Deus. Ele é aquele cara que, quando ele se apresentou para Saul falou: rapaz, meu filho, esse cara aí vai lhe arrebentar, vai devorar você como devora um picolé daqui bom. Ele vai devorar você como devora um bombom garoto. Ele vai devorar você como devora um sorvete daqui bom, né? Só que Davi, ele deu informação a Saul. Olha, Saul, é o seguinte: eu já matei leão e urso, e já saí na mão com o leão e com o urso, parti para cima.
batia na cara de um, como diz o outro aqui no brasileiro, se fosse um brasileiro nordestino, falava o seguinte: eu dava tapa na cara de onça e puxava a barba de leão, da cara de leão. É o que Davi falava. Ele dava tapa na cara da onça, já deitava na cara da onça e puxava a barba na cara do leão. Então, mais ou menos foi isso que Davi falou, né? E só que Davi fez mais. Davi matava esses bichos quando ia infligir, né, os seus pastos, as suas ovelhas. Então são muitas nuances sobre Davi, queridos, né? A gente poderia falar aqui o tempo todo. Só que acontece o seguinte: Davi ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha discernimento, ele tinha conhecimento espiritual. Porque às vezes não adianta ele ter só conhecimento, mas ele tinha discernimento espiritual. Fala, poxa, esse cara aí ele está fazendo algo que é ilegal, que é antibíblico. O povo aí está morrendo de medo, mas esse cara aí ele já deu uma brecha, esse cara aí está sopa no mel. Ali Davi ganhou a guerra. Ali Davi ganhou a guerra. Aí você sabe que Davi foi chegar, tal, né? Queridos, e para fazer o bem, fez um bem tão grande que muitas das vezes é aquilo que nós aprendemos. Ele foi fazer um bem e os irmãos deles não gostaram. Né? Os irmãos deles, né? Alguns soldados ficaram com ciúme dele. Ah, vem um pirralho aí, ele quer ver a gente. Ele quer ver o mar pegar fogo para comer peixe frito, na ideia deles. Não, só que Davi não tinha essa visão. Aí você vai ver que Davi ele pegou 5 pedrinhas, né? Ele pegou 5 pedrinhas no alforje e ele se preparou, né? Ele teve o padrão de desenvolvimento. Ele tinha a vida de oração, ele tinha uma história, ele tinha um destino, né? Como ele fala, me conte a sua história, mudarei seu destino, me conte a sua história, enxugarei as suas lágrimas. Mas no caso de Davi, queridos, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma aliança com Deus, ele conhecia o Deus vivo, ele se relacionava com Deus. É por isso que muitos pregadores não gostam de Davi, porque Davi fez o que fez e é escolhido como homem segundo o coração de Deus, né? Por causa disso, pela intimidade que ele tinha por Davi, né? Pela intimidade que ele tinha com Davi, pela forma que Davi se apresentava para Deus, né? Rasgando o coração. A gente vê aí grandes homens de Deus da Bíblia, mas ninguém tinha, a despeito do que ele fez, né? Não vamos entrar no mérito, mas ninguém tinha essa autenticidade como Davi. Eu não vejo pessoas que tinham essa autenticidade como Davi na Bíblia, a não ser Jesus. Uma entrega total, um adorador por excelência. Nenhum deles. Tinha outros, em outras áreas era mais eficiente em alguma outra coisa, mas em termos de adoração, quebrantamento, Davi, né? Pois bem, queridos, aí nós vamos começar a ver o desenrolar da história, né? Então Davi tinha aquele padrão de desenvolvimento que era necessário, o mínimo daquilo que esperava de homem de Deus. E ele tinha história. Queridos, se você não tiver relacionamento com Deus, nem vá para a guerra. Se você não tiver uma história com Deus, procure ter. Ter um padrão de desenvolvimento. Qual é o padrão de desenvolvimento, pastor? Tenha aliança com Deus, a comunhão com Deus, intimidade com Deus. Eu não vou dizer aqui o que você vai fazer, porque você sabe o que tem que fazer, né? Você sabe o que tem que fazer. Hoje em dia os crentes eles querem que você fale e desenhe, mas você sabe o que você tem que fazer, né? Mas pois bem, Davi, queridos, versículo 43, vamos entrar agora no texto propriamente dito. Disse, pois, o filisteu Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E os filisteus amaldiçoou Davi e o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Os gigantes, eles são ousados, queridos. Os gigantes, eles são ousados, né? Eles são ousados e desaforados, mas são covardes e medrosos. Todos os gigantes, eles são ousados e desaforados, mas são covardes e medrosos no fundo, no fundo. E ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, né? E disse desaforo a Davi, né? Mas o que ocorre? Davi não deu ouvido, queridos, não deu ouvido aos gigantes, não deu ouvido aos seus inimigos,
Não dê ouvido às pessoas que não têm nada a acrescentar a você, a oferecer para você. Ele ficou ali durante 40 dias e batendo no peito e se avorando e dizendo que era tal, que era que fazia, que acontecia. E os homens temeram, mas Davi não. Davi falou: olha, Deus nos deu esse incircunciso, ou seja, esse homem não tem aliança com Deus, esse homem é um tolo, é um insano, é um débil mental, assim, no sentido tosco da palavra, né? Não no sentido pejorativo, né? E esse homem, Deus já não deu nas nossas mãos. Você vai ver aqui adiante que Davi lança uma palavra profética. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Ou seja, o inimigo ele apresenta uma coisa que ele não é. Não preste atenção no gigante. Foque em Deus. Foque apenas em Deus. Porque o inimigo ele sempre vai apresentar uma coisa que ele não é. Ele vai dizer algo que ele não é. Ele vai fazer algo que ele não faz. E se ele fizer ou disser até que ele é, Deus vai anular ele, queridos. Deus vai subjugar ele. A Bíblia fala o seguinte: quem contendeu com Deus e teve paz? Meu irmão, esse versículo é tremendo. Porque a pior coisa, queridos, é o cara se levantar contra Deus. Se o cara se levantar contra o inferno, o cara sabe, o cara tem como se sair. Se o cara se levantar contra o diabo, ele pode se sair tranquilo. O cara se levantar contra outro homem, ele tem saída, né? E isso tudo no próprio Deus. Se ele, um homem com Deus em maioria, né, como os pregadores gostam de pregar, o inferno todo contra um homem de Deus, né, ainda é pouco, né, o inferno todo. Então, são para você, isso uma forma de sintetizar o quanto você é forte em Deus, enquanto em Deus você pode fazer proeza. Agora, meu amigo, quem contendeu com Deus e teve paz? Esse que é a questão. Quem contendeu com Deus e teve paz? Quem se levantou contra Deus e teve paz? Quem, querido? Qual foi o homem que chegou e eu vou bater testa com Deus e vou ter paz? Eu vou desafiar Deus e ter paz. Hoje em dia você vê muitas profanações e blasfêmias, mas o que ocorre? Muitos deles se convertem, das pessoas que falam isso pela tolice, e muitos, os que não convertem, você vai ver o fim como é. Porque eles têm um fim em si mesmo, pela maldade que eles atraem para eles mesmos. Pois bem, no versículo 45, porém disse aos filisteus: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Primeira chave aqui de Davi. E Golias não estava afrontando um exército qualquer. Golias não estava afrontando um Deus qualquer. Golias ele estava afrontando o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Queridos, no mundo espiritual, batalha espiritual é isso. Quando alguém levanta contra você, ele não está afrontando você, está afrontando quem você serve. E Davi teve discernimento, sabedoria para saber quem estava lutando contra o exército, né? E o que foi que Davi fez, queridos? Davi caiu para cima. Fé e coragem. Fé, coragem e ação. Fé, coragem e ação. Davi, ele já tinha se preparado, ele não foi a dente de cachorro. Deus já tinha falado com ele. Ele tinha um relacionamento com Deus, né? Ele era um homem preparado por Deus. A força dele não estava nele mesmo, né? Ele tinha discernimento. Enfim, Davi ele foi um homem que foi protótipo, arquétipo, né, da bênção de Deus e de como um homem precisa fazer para derrubar o gigante. Não nele mesmo, não confiando nele mesmo. Né? Davi não colocou a confiança nele mesmo. Toda a confiança Davi colocou em Deus. Tudo aquilo Davi colocou em Deus porque a vida dele estava entregue a Deus.
né? E Davi tinha mais do que isso, tinha um relacionamento com Deus. Então, queridos, Davi, ele foi algo tremendo. Então, você está enfrentando um gigante. O gigante, qual é o seu gigante? Né? O seu gigante pode ser uma pessoa que lhe persegue, o seu gigante pode ser um vício, o seu gigante pode ser uma dificuldade emocional, financeira, espiritual. O seu gigante pode ser o seu temperamento, o seu gigante pode ser uma coisa que você não consegue superar, um passado, uma falta de perdão. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu tenho certeza que a partir de hoje ele vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, para a glória de Deus, eu já derrubei muitos gigantes. Para a glória de Deus, e como Davi, eu venho de uma trajetória muito semelhante à de Davi, no sentido que eu nasci no lar evangélico, no sentido que eu fui para o seminário, né? Na verdade, eu me confundo com muitos personagens bíblicos, como Davi, como Moisés, como Abraão, né? Quem sou eu? Mas eu falo no sentido proativo da palavra, né? Então, e eu em derrubar gigantes, queridos, eu me tornei especialista em derrubar gigantes. Não estou dizendo que a vida é perfeita, como se diz, que eu tô aqui para vencer e tal, não. Mas o que é ruim, o que é mal, tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Né? Porque você precisa ter apenas uma coisa: comunhão com Deus. Conquistar a si mesmo, relacionamento com Deus. Né? O meu curso de teologia foi um gigante, né, que precisava derrubar. Né? Então são coisas que você precisa focar. Você precisa, queridos, fazer a imersão com Deus um prazer. Eu fico olhando assim, tem gente que faz a imersão, o tempo com Deus, um sacrilégio. Poxa, estou aqui já 10 minutos com Deus, estou aqui orando, 20 minutos, querido, tem que ser um prazer, queridos. Tem que ser um prazer. Você estar na presença de Deus tem que ser um prazer, tem que ser uma alegria, uma felicidade enorme, gente. Eu fico besta, gente, quando tem pessoas que estão na presença de Deus e nos seus ações com Deus, né? Às vezes medita na Bíblia, né? Algo que rápido, pega um versículo da Bíblia, eu sou meu pastor e acabou, né? Às vezes o camarada fica 3, 4 horas, né, na frente de um celular, 3, 4 horas na frente da televisão, 3, 4 horas na frente até de algo salutar, fazendo uma palavra cruzada, né? Não me refiro só às coisas fúteis e inúteis, não, até uma coisa útil, mas para Deus não tem tempo. É como eu vi um cartaz que o homem tem 24 horas, na semana tem 700 e poucas horas. Como é que a pessoa não vai ter tempo para Deus, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, a gente precisa ter tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Então, a chave de tudo, queridos, é o relacionamento com Deus. A chave de tudo não é você conhecer, você ser, tudo isso faz parte. Mas o que difere um homem de Deus daquele que até tem conhecimento, ou dos próprios fariseus, porque os fariseus eles são hipócritas, eles representam algo que não são. Os fariseus, que eles são tipos atores, né? Você já viu aqueles atores de Hollywood, que os atores eles encarnam o personagem. Eu gosto muito de filme, de ação, um filme de vez em quando é bom. E os atores eles vivem personagens que eles não são. E Jesus falava que os fariseus eles viviam personagens que eles não eram, né? Então, você não precisa ser um fariseu, você tem que ter um relacionamento com Deus. O fariseu ele conhecia a Torá, o fariseu ele conhecia a Bíblia, o fariseu ele conhecia de ética, de moral, só que tinha uma coisa, ele pregava e não vivia aquilo que ele pregava. Ele falava uma coisa e não vivia aquilo que ele falava. Né? Como diz algum ditado, o homem ele é conhecido pelas suas ações, não por aquilo que ele fala. Né? O homem ele é conhecido pelas suas ações, não somente por aquilo que ele fala. Se aquilo que ele fala coincide com aquilo que ele diz e faz, melhor ainda.
né? Melhor ainda. Então, pois bem, queridos, vamos lá. Aí o versículo 47, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aí você vê ele atribuindo a glória a Deus. E ele fala três palavras proféticas. O Senhor entregará. O Senhor entregará. Hoje mesmo o Senhor entregará. Ele declarou, ele profetizou, ele lançou uma palavra profética, queridos. E muitas das vezes é isso que você tem que falar contra os seus inimigos, contra o inimigo da sua alma, aquele que atormenta a sua vida. Lance uma palavra profética, declare, profetize, creia, né, que já deu tudo certo. Né? Seja você mesmo em si, através do Espírito Santo de Deus, a resposta que você tanto precisa. Não queira que os outros guerreiam a guerra que não é dele, é que a guerra é sua. Não espere de pastor, de apóstolo, de profeta, de papagaio, de periquito, que venha solucionar seu problema em Deus, mas que você tem as armas espirituais para isso. Entendeu, queridos? Então você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode se levantar no Espírito, com todo poder e glória, e derrubar qualquer gigante. Claro que você vai precisar de instrução, você vai precisar de uma orientação, né? Eu mesmo já orientei várias pessoas, sou orientado, né? O Espírito Santo de Deus me orienta, o Espírito Santo usa pessoas para me orientar de perto, de longe, enfim. Então nós somos matadores de gigantes, né? Nós somos destruidores de gigantes, gigantes do mal, queridos, porque o que nós estamos aqui é para fazer o bem, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e está sobre você também, para pregar boas novas. Porque, queridos, um tempo que você passa com Deus, queridos, é importantíssimo. Valorize o seu tempo com Deus, valorize a sua estadia com Deus, seu relacionamento com Deus. Aí ele fala aqui, ferir-te-ei, né? Ferir-te-ei e arrancarei a tua cabeça. Ou seja, ele falou, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou te ferir e vou arrancar sua cabeça. Porque, queridos, é como os pregadores sábios falam. Davi poderia derrubar o gigante, que já seria um grande feito, e ele poderia, né, vibrar, e o gigante podia acordar e matá-lo, né, e destruí-lo. Mas o que foi que Davi fez? Derrubou o gigante e cortou a cabeça do gigante. Ou seja, queridos, gigante não se brinca. Você corta a cabeça dele e deixa ele lá caído. Porque muitas pessoas às vezes vai brincar com o gigante. Se Davi ficasse, eu sou homem de Deus, eu faço e aconteço, o gigante ia pegar ele pelo pé e isso só ia ser um murro só. Ia desbagaçar Davi todo. Mas o que foi que Davi fez? Davi arrancou a cabeça do gigante. Davi, ele degolou o gigante, né? E nós devemos degolar o gigante em nossas vidas. O gigante da depressão, o gigante do medo, o gigante da calúnia, o gigante da defamação, o gigante da preguiça, o gigante da falta de ação, da falta de fé. Então, com o gigante, que nós devemos combater o gigante. E não é o tamanho dele que vai dizer nada, o que vai dizer tudo é o seu relacionamento com Deus. O que vai dizer tudo, queridos, é o seu relacionamento com Deus. No versículo 47, né, ele diz o seguinte: e saberá que toda essa congregação, que o Senhor salva. E ele o que atribuiu mais uma vez a Deus. Que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Como Davi falou, você vem para mim com espada e com lança. Mas eu contra ti em nome dos seus exércitos. Ele fala aqui no versículo 47, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Queridos, quando você coloca o gigante, é Deus que faz a guerra. Você apenas dá lugar a Deus. Você lembra a mensagem que eu falei? Dê a
a matéria-prima para Deus operar. E qual a matéria-prima, queridos? A fé. Ah, pastor, mas estou em desvantagem, o gigante ele é muito grande, ele é muito maior do que eu. Queridos, o gigante pode ser como for. Ele é muito mais forte do que eu, ele é muito mais afluente. Se ele tiver, queridos, indo de contra Deus, que é na sua vida, ele vai cair. Ele pode ser o que for. Se ele for de encontro contra você e você estiver na brecha, você estiver no caminho do Senhor, você for na direção de Deus, ele cai, querido. Não tem outra conversa. O próprio Deus encarrega de desarticulá-lo. Quem contendeu com Deus e teve paz, queridos? Tem uma passagem que diz que Deus ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Deus ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Né? Deus ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. 1 Samuel 22, versículo 33, 2 Samuel 22, versículo 33, Deus perfeitamente desembaraça o nosso caminho. 2 Crônicas, capítulo 20, creio em Deus, estarei seguro, creio nos seus profetas e prosperarei. O gigante ele pode espernear, como Gaulier fez aqui, ele pode dar show, pode dar espetáculo, pode fazer pirotecnia, mas queridos, quando Deus entra na guerra, entra para vencer. Deus nunca perdeu uma guerra, e por mais que ele seja um gigante, é como diz o povo, quanto maior a altura, maior a queda. Né? Claro, agora ele vai chegar e você não tem que dar atenção, ele vai espernear, ele vai usar de covardia, ele vai usar de baixo calão, ele vai usar aquilo que é próprio dele mesmo, de um gigante que vai tentar lhe estabilizar com medo, com negativismo, com a improdução, com a futilidade, mas você tem um Deus que peleja para você. E suas armas não são materiais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. E, queridos, a maior arma é essa aqui, ó, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é a maior arma contra todo e qualquer gigante. Você tem aí, queridos, que nem Davi tinha. Claro que Davi tinha tudo, mas a Bíblia, queridos, é a maior arma. Você tem uma pedra, uma rocha chamada Jesus para desarticular, quebrar todo gigante que se levanta contra a sua vida. Ele pode ser tolo, ele pode ser insano, ele pode ser desvairado, ele pode ser imbecil, ele pode ser tirano, ele pode ser cruel, ele pode ser o que for. Deus dá um limite para esse gigante hoje, assim diz o Senhor. Então você no YouTube está nos seguindo, Deus abençoe e que receba essa palavra. O seu gigante já caiu em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.